Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Oi, Rê! Sil, tudo bom? Boa noite. Tudo incrível! Bom, Legal, a nossa Maurício, ferida de hoje bem-vindo. é a traição. Quero falar uma coisa muito particular sobre essa ferida, tá? Vamos lá. À medida que a gente vai lendo esse livro, tá? Eu vou trazer de novo a capa dele, que a Renata tem trazido bastante aqui no. Ó, à medida que a gente vai lendo este livro, que é o que está, né, trazendo pra gente aí um pouco de consciência nessas lives, que está sendo a nossa inspiração para as feridas emocionais nessas lives. À medida que você vai lendo, você vai se identificando, você vai vendo outras pessoas. Eu recomendo essa leitura, tá? Mas recomendo também que você não fique só na leitura desse livro, porque esse livro é um best-seller incrível, maravilhoso, de uma terapeuta canadense, a Lise Bourbon. Ele é excelente e existem muitos estudos no YouTube, na internet, sobre esse livro, mas eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu gosto também de buscar de outras fontes o conhecimento, tá? Então eu sugiro que vocês leiam o livro maravilhoso e depois também busquem esse tipo de conhecimento através de Sim. outros autores, através de outros terapeutas. É sempre bom a gente ouvir várias opiniões sobre o assunto. Eu acredito que todos nós que estamos aqui online agora, ou você que está vindo aí no futuro, com certeza você tem alguma ferida emocional, tá? E se você não tem ferida emocional, querido, então não é nem pra você estar aqui. O que você está fazendo aqui, né, Rê? Duvido, todo mundo tem uma feridinha que dói lá no fundo, que a gente precisa olhar para ela, né? Com carinho, ter coragem. Ter coragem. Então, era sobre isso que eu ia falar. É muito interessante que a gente tenha coragem de se colocar na condição de vulnerável, tá? Essa ferida, especialmente, a Renata vai falar melhor sobre ela, mas eu quero só adiantar que é uma ferida que, se você tem, procura, assim, baixar um pouquinho a crítica, o senso crítico agora. Se coloca à disposição, abre seus ouvidos, sua Sim. mente, respira fundo e busca dentro de você mesmo essas respostas, né? Respostas sobre: será que eu tenho essa ferida? Será que essa ferida aconteceu comigo na minha infância? Tá inserida na minha família? Meus pais têm, né? Minha mãe, meu pai têm essa ferida? Então, assim, procure de maneira investigativa, né? Se autoconhecer. É muito importante isso para você começar a se curar de suas feridas. Porque se você não tiver, não se der a oportunidade de reconhecer essa ferida em você, muito provavelmente você vai passar uma vida inteira sem se curar. E isso Exatamente. é muito péssimo. É horrível. Não, o autoconhecimento é fundamental, né, para a gente melhorar, né? Acho que a gente precisa aprender a lidar com as nossas dores para poder ser um ser humano melhor, né? Então, fica aí o convite para vocês lerem o livro, para vocês assistirem as lives anteriores, do qual a gente já falou sobre a rejeição, o abandono e a humilhação. E hoje a gente está na quarta falando sobre a traição. E semana que vem vai ter a última das 5 feridas, que é a injustiça, né? Tá? E eu quero fazer um adendo, tá? Eu e a Renata que está aí super bem disposta para fazer essas lives comigo, e eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui, sua disponibilidade. A gente vai esticar essa nossa série de Série. lives, porque a gente vai trazer a cura das feridas emocionais. Então, a nossa Sim. última live, ao invés de ser na próxima semana, será mais uma semana para frente, onde a gente vai trazer a cura para essas feridas. Então, se você já ficou aqui até agora, se você já teve todo esse conhecimento e esse entendimento, fica para a última live, que vai vir aí com um Sim. arremate final, tá bom? Vamos lá, Rê. Legal. Quando que Vamos lá. desperta essa ferida da traição? Conta pra gente. Tá. Desperta na primeira infância, entre os 2, 4 anos, com o nosso genitor do sexo oposto. Ou seja, filha com o pai ou o filho com a mãe. Que na verdade é uma quebra de confiança das expectativas não correspondidas, digamos, entre o amor e a sexualidade. Mas a sexualidade no sentido figurativo, né? Não é o ato sexual. Muitos falam que é o complexo de Édipo, né? Mas
tem tem uma marra aí o que é o complexo de Édipo e a visão de Freud, né? Freud explica qual é essa visão. Não sei se você quer que eu traga um pouco aqui da história do complexo de Édipo para a gente falar sobre a traição. Não, é só interessante para contextualizar, porque tem gente que nunca ouviu falar sobre o complexo de Édipo, eu Tá. vou falar rapidinho também, porque aí você já continua. Gente, o complexo de Édipo é uma teoria, né, na psicanálise que existe uma atração, né, vamos dizer, física, sexual, mas não sexualizada do tipo genital, como a gente fala entre Sim. homens e mulheres adultos. Mas é um sexual do sexo oposto da criança com o seu genitor do sexo oposto. Então, por exemplo, eu, enquanto menina, tinha essa atração, né? Vou deixar bem figurado isso, pelo meu pai. O menino pode ter essa atração pela mãe. É uma atração natural, né? Que está ali correlacionada com o nosso lado feminino e yang, né? Feminino, masculino. É a construção da nossa personalidade, depende dessa conexão, né? Então, Isso. por isso foi trazida essa questão do complexo de Édipo, tá? Para quem quiser saber mais, a gente traz essa nomenclatura complexo de Édipo através da tragédia grega que fala de Édipo, né? Que matou a mãe, matou o pai, que ele matou o pai e casou com a mãe. Só que ele não sabia quem era o pai e quem era a mãe. Então houve uma tragédia porque a mãe se suicidou quando soube e ele furou os olhos também quando soube digamos, dessa profecia que realmente aconteceu. Mas quando Freud traz isso para a gente, Freud, não sei se todo mundo sabe, ele é o pai da psicanálise, né? Então ele traz a questão, a gente fala que é um triângulo entre o pai, a mãe, que está na base, e o filho, né? Então, as regras, elas precisam ter limites, né? Quando o filho digamos, apaixonado pela mãe, entra o pai para dar limites, para dar regras sociais, para dar regras familiares, porque ele tem essa certa paixão pela mãe, porque ele está competindo com o pai. E daí o que acontece? Quebra expectativas. Então a criança acaba se sentindo traída, né? Então o pai entra na história para dar o limite, para dar as possibilidades que ele tem e perceber que ele tem que cortar esse cordão umbilical com a mãe. Então é bem interessante como Freud trouxe para a gente, né? Essa questão do complexo de Édipo. Porque dentro dessa ferida, Sil, a gente vê que lembra quando a gente fala assim que o filho se apaixona, tem uma conexão de amor com a mãe e a filha com o pai. Então existe uma atração mútua. Então, quando a relação do casal é boa, isso se quebra com muito amor, com muita naturalidade. Então a gente precisa olhar lá na infância, né, de nós seres humanos, o que aconteceu para a pessoa se sentir traída, né? E tem todo um contexto que a gente vai trazer aqui, mas é muito importante identificar em que momento que a criança sofreu, que o genitor não cumpriu com esse compromisso com ela, quebrando essa expectativa, né? Que pode falar. Então, a gente consegue deduzir que nem sempre, assim como todas as outras feridas, nem sempre houve de fato a traição. É que Não. a criança, naquela altura, ela consegue interpretar aquilo de uma maneira, nesse caso, como uma traição. Mas nem Isso. sempre aconteceu de fato, né? Porque existe, a gente sabe que tem pais narcisistas, né? Mães narcisistas, onde eles Sim. realmente
tem uma atitude não muito legal com os filhos, e isso gera também traumas. Mas nesse Sim. caso específico, está mais ligado à interpretação da criança. Não é isso? Na verdade, todas as feridas, ela está relacionada com a ferida que a criança, espírito, pediu para sentir na pele, para evoluir, digamos assim. Porque um pai que é narcisista, por exemplo, ou que tem essa ferida do controlador, se a criança sente, não vem para trabalhar a traição, ela vai sentir uma outra ferida. Então, por exemplo, a mesma reação que o pai tem perante a filha pode se sentir traída pelo pai. Mas no caso da mesma sensação ter acontecido com a mãe, ela vai sentir injustiçada. Entendeu? Por todo o estudo que a Liz Bourbeau teve, ela percebeu que a ferida da traição é com o sexo oposto, o genitor do sexo oposto, mas que a mesma reação com a mãe pode vir com uma outra ferida. Não sei se eu fiz entender. Não, sim, fez sim. Então, a gente vai falar ainda sobre essa ferida, inclusive, que é a ferida da injustiça, é a nossa última ferida Isso. aqui dessa série de lives. Então, a gente vai tratar disso melhor na outra live. Mas pelo que você disse aí, resumindo, quando acontece com o sexo oposto, é caracterizado como uma ferida de traição. E quando acontece a mesma coisa, só que com o genitor do mesmo sexo, a criança interpreta como uma injustiça. Como injustiça, Tá todo exatamente. mundo acompanhando, gente? Deixa eu só saber se tá todo mundo ok aqui. Dá o Manda joinha aí um pra salve, dá um gente. joinha. Fala se vocês estão entendendo, porque assim, é um assunto muito denso, né, Rê? E a gente precisa que vocês estejam aí acompanhando. Se tiverem dúvidas, levanta a mãozinha. É muito importante isso de saber, porque é o que vai dar base para o que a gente vai trazer, as características do controlador, tá bom? Exatamente. A máscara é controlador, Renata. Fala pra gente um pouquinho Controlador. sobre como que é a personalidade de um controlador. Então, se o controlador que tem essa ferida da traição, o que acontece? Ele, na infância, ele quebrou as expectativas, né? O pai, vamos falar da filha com o pai. Então, quebrou as expectativas. O que acontece? A criança vai nascer com uma tal estrutura para poder se defender. Então, ela quer ser forte, ela quer ser impetuosa e quer ser controladora para que ela não sofra a traição. Então, automaticamente, ela se posiciona perante a sociedade, no trabalho, na infância, como uma pessoa forte, como uma pessoa que quer ditar as regras, como uma pessoa que procura ser especial, porque o ego está falando mais alto. Olha, todas as feridas a gente falou do ego. O ego camufla a nossa ferida. Então, por que eu quero ser forte? Porque eu quero ter uma personalidade responsável. Porque eu não quero que ninguém me traia. Então, eu controlo. Então, por exemplo, no trabalho, observem se vocês identificam com essa ferida. Porque é uma pessoa que quer ditar as regras, quer que a pessoa faça como ela acha que tem que fazer. Por quê? Porque ela não quer criar expectativas que a pessoa faça alguma coisa diferente do que ela quer. Porque senão ela vai sofrer como se fosse uma traição. Então, ela dita as regras, ela age rapidamente, ela pensa rapidamente, ela quer ser o primeiro com relação a tudo, porque ela não quer ser traído. Então, ela prevê o futuro, ela prevê o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, né? Para ela justamente não ser pega de surpresa. Então, esses são alguns caráteres da personalidade do controlador.
Então, ele quer, por exemplo, controlar a família. Ele acha que se ele controlar, ele vai ajudar todo mundo, ele vai contribuir para todo mundo, mas na verdade ele está controlando e pegando responsabilidades para ele que não é dele, né? Então isso acaba afetando muita coisa. O mais importante é você parar para observar o quanto de controle você quer ter das situações. E confesso para vocês, gente, a gente não tem como ter controle do universo. Controle Aliás, de a gente não tudo. tem como ter controle de nada, né? Eu vou De deixar aqui nada. uma notícia para os controladores de plantão. Gente, a gente não tem controle de nada. A gente não tem como controlar o outro. A gente não tem como Não. controlar as situações que acontecem com a gente, com o nosso futuro, até com o nosso passado. A gente não tem como É. controlar absolutamente nada. A única coisa que a gente pode controlar é como a gente reage diante dessa pessoa, dessa situação, desse possível futuro. Como a gente reage diante de todas as situações. Por isso que é importante a gente entender que a máscara, né, que é esse, vamos dizer assim, é o band-aid, né? A ferida tá lá e a gente põe um band-aid em cima, que é a Sim. máscara. Ela é extremamente parece que é muito útil para quem sofre essa dor, porque afinal de contas a gente fica postergando senti-la, mas não é útil, porque quanto mais a gente utiliza essa máscara, mais a gente aprofunda a nossa ferida. Mais Sim. enraizada, mais dolorida, mais sofrida, mais infeccionada ela vai ficando. Então, é melhor a gente tirar de vez esse band-aid, olhar para essa ferida, cuidar dela, né? Limpar e resolver a questão para que vire uma cicatriz e não seja uma ferida eternamente, tá? Renato Exatamente. falou muito bem aí sobre as características do controlador. Quero trazer algumas situações específicas que eu acho muito interessante, porque tem muita gente que pode se identificar. Identificar. Sim. Antes a Regiane está participando. Boa noite, Regiane. Você falou, eu nem respondi, mas estou aqui vendo você. Ela falou, verdade, não tem como prever o futuro. Com certeza. Para quem está chegando depois aí, seja bem-vindo. Olha, hoje meu tio Edivaldo está na área, hein? Sejam bem-vindos, tá? Que bom que vocês estão aqui. A gente está falando sobre a ferida de traição. Participem. Se tiverem dúvida, levanta a mãozinha. Uma outra característica do controlador, uma coisa muito engraçada, ele detesta a mentira. E é uma pessoa que vai fazer de tudo para pegar você na mentira. Porque ele, como ele gosta de controlar, ele gosta de entender todas as nuances que estão acontecendo. Então ele vai Exatamente. tentar te pegar na mentira. E detesta a mentira. Porque a mentira remete a uma traição, né? Afinal de contas, uma traição É o tipo da pessoa que não confia em ninguém, né? não Porque confia em si, sempre tem medo de que seja traído ou por uma mentira ou por uma expectativa dele mesmo. Então é muito complicada essa questão da mentira, porque realmente é verdade, Sil. Procura aonde não tem, né? Aquele cabelo em procura ovo. onde não tem. Porém, são pessoas que gostam de fazer umas mentirinhas aqui e outra ali. São pessoas que gostam de, para contar até uma vantagem, conta um negocinho a mais. Então, se você é essa pessoa, se você se identifica, fica ligado, tá? Porque você pode estar usando ali uma máscara, que é a máscara do Exatamente. controle. Uma outra característica que eu também, lendo o livro, achei super interessante do controlador, essa questão da traição para ele é muito interessante e nem sempre é traição de relacionamento também, né? Não. Mas é de qualquer coisa que venha a Sim. frustrar. Então, assim, tudo isso é encarado muito profundamente para o controlador como algo, como uma traição. É aquele mesmo sentimento de traição é quando você não consegue, quando você se frustra, quando você não consegue controlar determinada coisa e aquela coisa acontece, né? Exatamente. Amizades são pessoas extremamente apegadas, né? A O relacionamentos. que é É uma pessoa que interessante, se você falou de amizades, mas assim, o controlador, ele, ele é fiel ao seu sexo, né? Então, por exemplo, se é um homem, ele, ele não sente a traição
na questão, né, da mentira ou na questão do relacionamento, das expectativas, quando o amigo é do mesmo sexo. Mas quando é da mulher, ele se sente, não é ameaçado, mas qualquer coisa ele pode se sentir traído. Então é muito interessante você mencionar isso, porque é impressionante como que essa ferida ela trata a pessoa do mesmo sexo e a pessoa do sexo oposto, né? Então ele está sempre preocupado se a pessoa vai mentir ou não. Mas lembrando que uma pessoa controladora, ele também mente. E é engraçado que a autora, ela fala, inclusive, assim, que a pessoa controladora não se percebe na mentira. Porque ele alega assim, não, eu precisava mentir um pouquinho, porque ia ser bom. Ele acha que sempre a mentira dele é menor. Então, e é favorável a ele. Então, isso contribui para a mentira dele, apesar dele achar que ele não mente. Então, é muito importante É botar a uma mão na mentira tão consciência. safada que a pessoa nem É. percebe que está mentindo. E Então, olha se que, ah, e que engraçado, né? Uma coisa que eu percebi também e que eu percebo, né, nos meus atendimentos, por exemplo, se a pessoa dita uma regra e o controlador sente que não é favorável a ele, ele faz de tudo para mudar essa regra um pouquinho, que seja num jogo de baralho, para que ele saia na vantagem. Então, ele sempre está se posicionando para ficar na vantagem. Ele quer sempre ser o primeiro, né? Então, a gente tem que observar isso, gente, para ver que tipo de pessoa você é. Se você realmente é controlador, porque a ferida dói mais é na própria pessoa e não no outro, né? A gente tem que observar isso. Por mais que a é, gente. e sempre, assim, é muito importante a gente perceber que sempre é desconfortável estar nessa situação. Sim, Então, se a dica é desconfortável ser essa pessoa, quando a gente vai falando sobre isso, você vai se identificando, vai sentindo um desconforto, do tipo, puxa, eu faço isso, poxa, eu sou assim também. Caraca, eu tenho essa ferida da traição. Se você está sentindo essas coisas, será que eu tenho? Vai te permitindo ouvir mais, porque a gente vai trazer outras características, inclusive vai. uma delas agora que eu vou trazer para vocês é o controlador é uma pessoa que ele tem muita exatidão nas coisas que faz. É uma pessoa que busca sempre o perfeccionismo. É uma pessoa que está sempre, inclusive, querendo ser entendido. Então, assim, quer fazer com que a sua opinião prevaleça. Prevaleça. Então, ele fica o tempo todo. Você entendeu o que eu estou falando? Costuma ser prolixo, porque é uma pessoa que faz voltas e quer e repete muitas coisas para que essa pessoa tenha certeza de que o outro Sim. entendeu. E ele só vai ficar satisfeito quando a outra pessoa falar assim, ok. Né? Se a pessoa discordar, aí, meu Acabou. Ele, filho, ele, ele usa muito, você entende? Porque ele é, coloca a posição dele e quer que a pessoa realmente entenda, né? Ou então, eu já sabia, esse é o vocabulário do controlador. Ou deixa que eu faça sozinho, porque ele quer a perfeição dele, né? Da forma como ele quer. Confia em mim, porque ele quer que a pessoa realmente confia, porque se a pessoa não confiar, ele vai se sentir traído, né? Ou eu não confio nele, porque ele já de alguma forma me traiu com alguma coisa. Então é bem interessante essa questão do vocabulário que o controlador utiliza, né? Para se autodefender. isso, exatamente. Então, assim, nos relacionamentos são pessoas extremamente intensas, porque elas querem dar tudo no relacionamento, afinal de contas. Não quer ser traído, então não vão deixar a peteca cair, né? Essa parte, de certa forma, é uma parte, assim, positiva dentro, Sim, se é que a gente pode chamar de positivo disso, mas são pessoas, são sedutores natos, são pessoas que não passam despercebidas em qualquer lugar, porque são pessoas que querem deixar sua marca. Porque isso é uma forma de controlar, né? Controlar o ambiente, controlar a. Como é que eu posso dizer assim?
ter o seu centro das atenções ali. Então, uma Sim. pessoa controladora, ela quer estar com tudo na mão, né? Com os olhares, com os discursos, são pessoas extremamente contundentes, são pessoas que têm. Eu tô falando com tanta propriedade, tá? Não se assuste, mas é porque eu sei do que eu tô falando. São pessoas Você se argumentativas, identificou, né, Sil? muito. São pessoas É, extremamente argumentativas. Então, assim, tem um olhar muito marcante, tem muita sim, firmeza no que diz. Mas é muito importante a gente ver o que está por trás disso, tá? Então, assim, sim. é muito interessante que a gente. Meu tio tá falando aqui, ó. Minha frase predileta é cola comigo que você passa direto. E é verdade. Porque a gente acha que a gente tem razão. Então, aquela Exatamente. frase que eu falei no início é: você quer ser feliz ou você quer ter Tem razão? razão. Abrir mão do controle, no primeiro momento, parece assustador para você que está aí Sim. assistindo e sofre dessa ferida. Mas é libertador, porque assim, você não precisa ter que provar nada para ninguém. Você não Não. precisa ter razão o Eu, tempo e inteiro. ter o controle de tudo, Não né? precisa ter o controle de tudo. Você perde a necessidade de ter que convencer alguém de alguma coisa. Então, assim, Sim, vem com a gente. Vem com a gente. Vamos usar a frase. Vem comigo que você passa direto. exatamente. Ô, Rê, fala um pouquinho Sim. sobre o corpo. Como é a característica física das pessoas que sofrem de traição? Mostra pra gente. Então, Sil, eu queria que você mostrasse aí que você está com o livro na mão, né? Hoje eu Eu esqueci meu tô. livro. Ah, eu mostro, eu mostro. Eu deixei na minha Olha que outra coisa. delícia que é a pessoa que sofre da traição. Olha E que olha gostosinho. só, fica aí mostrando. Olha só para vocês observarem, para ver se vocês se identificam. O homem parece um triângulo de cabeça para baixo. Ele tem o ombro mais largo e o quadril, ele é mais estreito. Diferente da mulher, que tem o quadril mais largo e o ombro mais estreito, tá? E no caso da mulher, tem mais o peito, quer dizer, dos dois, né? Tem o peito estufado e pode ter uma barriguinha proeminente. Então, observa que o corpo, a característica do corpo de quem é o controlador é de força, é de poder. Você olha, tá bom, Sil, obrigada. Você olha para ele e você sente ele com essa força. Inclusive, ele pode engordar um pouco, mas ele sempre vai ter a característica de uma pessoa forte. É engraçado que eu vejo essa ferida, Sil, eu vejo o Faustão. O Faustão é totalmente triangular. Ele, ele é enfático. Ele é a última pessoa que fala, né? Ele é dono da razão. Então, eu percebo nitidamente o Faustão dentro dessa ferida. A gente acha que um global, né, não tem ferida, uma pessoa que está ali na frente, mas todos nós temos. E é nitidamente como o Faustão tem essa ferida na personalidade dele, né, no corpo, não é nem na personalidade, no corpo, apesar que a personalidade também é. E Com você. certeza. Deixa eu só fazer um adendo, Rê, porque é muito Tá, importante para as pessoas que estão assistindo agora e aí no futuro, que é o seguinte: a gente mostra foto de como seria a característica mais marcante, da ferida mais marcante na pessoa. Isso é para deixar claro, porque às vezes você é controlador, mas você não tem esse corpo desse jeito que a gente está mostrando aqui no livro, sim, tá? Então, assim, provavelmente é porque você tem uma outra constituição de uma outra ferida proeminente. Então, o corpo, como o corpo da gente fala, quem tem uma ferida mais acentuada da traição traz esse risco mais sim. forte. Mas não significa que a pessoa ali possa não ter um outro. De repente, a ferida da traição é mais forte, mas tem ali uma ferida do abandono, tem ali uma ferida da injustiça, né? Em Lembrando, menor né? grau. Lembrando que você pode ter, inclusive, as 5 feridas, que é muito difícil. Mas eu já falei em outra live que eu identifiquei 4 em mim. Mas é importante, todas as feridas podem aparecer por alguns minutos do dia, como por uma semana, por um mês, por uma vida. Então vai depender qual
exatamente é a mais dolorida. Mas dentro de um corpo, você pode demonstrar várias feridas. Então, por exemplo, o da humilhação é um excesso de peso. A pessoa, você olha para ela, ela parece realmente gorda. Mas ela pode ter um calcanhar fino, um pulso fino, que isso representa, que pode representar o abandono, que pode representar a rejeição. Então, dentro da nossa característica, a gente demonstra mais no corpo físico aquela que soa mais. Mas durante a vida, se você cura essa ferida, por exemplo, uma pessoa que sofre do controlador, ela pegou um sobrepeso, se ela cura, ela pode ir diminuindo esse sobrepeso, mas ela sempre vai demonstrar força, poder, né? A mesma coisa da humilhação. Quando ela cura da ferida da humilhação, ela pode vir a emagrecer até um corpo mais saudável, aparentemente, né? Então você está me dizendo que tem solução resolvendo os problemas emocionais na questão Sim. da balança. Gente, Brasil, presta atenção nisso agora. Você Oh, fica se matando na academia. Você fica fazendo dieta maluca, tomando chá, emagrecedor, shake, nada contra, tá, gente? não. Quando na realidade vai se tratar, vai tratar das suas feridas, que isso vai resolver muito É. mais e definitivamente questões que você não gosta no seu corpo, né? Então, por A gente exemplo, quando você falou precisa da olhar, humilhação, a gente pode falar, precisa olhar, desculpa, Sil, a gente precisa olhar o emocional e o mental, porque quando a gente cura o emocional e o mental, o corpo se modifica, porque a gente assume o corpo para se proteger. Então, sim, é a mesma coisa de você fazer uma bariátrica. Quantas pessoas fizeram uma bariátrica sem acompanhamento físico, emocional, psicológico e voltou a engordar? Porque a ferida está ali. Então, não se exatamente. enganem. Então, o Não se corpo não enganem. mente, tá? Não. Ó, cuca no lance. Ô, Rei, você falou aí também sobre peito estufado. Gente, quando eu vejo assim, quando fala assim, pessoa controladora, eu consigo ver principalmente os vilões, assim, de filmes, né? Normalmente Sim. tem essa coisa, chega a presença, aquele peito marcado, estufado, são pessoas Ah, fortes, são pessoas altivas, são pessoas que falam de forma veemente e tudo é. mais, traz muito essa questão da ferida da traição. Então, assim, Sim. não é que as pessoas que sofreram, né, da ferida de traição, são vilões na vida. Não é isso que a gente Não. quer trazer, não é sobre isso. É que a gente quer trazer características físicas para que você consiga se identificar e começar a se observar e corrigir, né? Tratar a ferida e começar a corrigir os padrões que você vem repetindo. Porque, assim, 95% das coisas que a gente faz são repetições programadas no nosso cérebro, que a gente trouxe Sim. desde a nossa infância e a gente nem se dá conta que a gente faz aquilo automaticamente. Então, isso pode ser Exatamente. regido por uma ferida emocional, isso pode ser regido por um mau hábito, que a gente aprendeu lá, isso é certo, aí você vai repetindo. Então, no processo de autoconhecimento, a principal coisa que a gente faz é se auto-observar. É começar a sair do lugar de piloto automático para aquele Sim. de vou me observar, vou ver por que eu estou repetindo isso? Sempre se questionando. Pô, por que isso sempre acontece na minha vida? Por que sempre entram pessoas assim? Por que eu sempre atraio essa situação Ah, financeira ruim? Sabe? Então, são esses padrões que a gente precisa observar para a gente reprogramar a nossa mente, o nosso subconsciente, para a nossa vida ser mais plena. Vou só ler exatamente. aqui o que a Regiane falou. Ela disse o seguinte: falou tudo. A gente tem que se amar por inteiro. Ou seja, o corpo não mente. Isso mesmo. O corpo não mente. Isso mesmo. Arrasou. Exatamente. O Sil, e olha que louco, né? O controlador. Todas as feridas que a gente falou anteriormente são, de certa forma, controladores. Então, por exemplo, o masoquista, ele gosta de controlar, ele é inteligente, ele faz as coisas, mas para não ter vergonha, não passar por processos
que envergonha o outro ou ele próprio. No caso do dependente, ele cuida dos outros, ele controla os outros, ele ajuda os outros, que de certa forma ele está querendo ser ajudado e apoiado. No caso do controlador, ele controla para ele não sentir a traição perante as expectativas que ele tem. Então, ele adivinha, quer adivinhar o que os outros estão pensando, o que os outros vão fazer, ele se julga responsável pela vida dos outros, mas na verdade ele quer também a atenção e não a traição. Louco, né? Louco, muito louco. É. Mas é muito interessante também. Ô, Rê, qual que é a maior preocupação? Qual que é o maior medo de uma pessoa que sofre de traição? Olha, o maior medo dele é a dissociação, a separação, a renegação. E uma coisa que ele faz muito e que ele não percebe é renegar o outro. Ele, por exemplo, está no âmbito social, ele dá as costas, ele é capaz de dar as costas para as pessoas se, por exemplo, tem um outro controlador na roda que também está querendo disputar poder, ele se sente ameaçado, ele dá as costas, então ele renega. Né, a separação, a dissociação das coisas que acontecem com ele. Então, esse é o maior medo. Por exemplo, ele se sentir derrotado numa situação. Isso causa medo e atrai a traição. Então, a traição que a gente fala não necessariamente é homem e mulher, né, casal, mas é como ele lidar com a vida, porque ele acaba atraindo situações onde ele se sente traído e ele também faz com o outro, às vezes sem perceber, inconsciente. Então, a gente precisa botar a mão na cabeça e ver esses medos que a gente tem e como a gente está reagindo perante aos outros, né? E perante nós mesmos, né? É importante a gente falar também que na ferida a gente faz isso com o outro. A gente entra no processo de renegação, de separação do outro. E a gente faz isso com a gente mesmo. Quantas vezes a gente se auto-sabota, né? Opa! Quantas vezes a gente diz que vai fazer e não faz? A gente vai se traindo também. Então, é uma ferida que a gente também costuma a pôr o dedinho lá na nossa própria ferida, da gente com a gente mesmo, da gente com o outro e da gente com a gente mesmo. Então, isso é importante a gente se observar também, tá? Exatamente. Você falou dessa questão da personalidade, a gente falou dos maiores medos, falamos aí também do aspecto físico. Vamos falar um pouquinho sobre o caráter, né? A gente já falou algumas coisas, mas é importante a gente trazer também. Uma das primeiras coisas que eu vi aqui, que o livro traz, é que ele se julga responsável e forte, você já falou sobre isso, e procura ser especial e importante também. Sim. A gente falou sobre a manipulação. Falamos? Falamos muito pouquinho, foi logo lá no início. Não falamos não, desculpa. Ele é uma pessoa extremamente manipulador e vocês precisam observar também os pais, né? A filha com o pai ou o filho com a mãe. Porque, de alguma forma, eles usam essa força da manipulação para conseguir as coisas. Então, ele transmite muita sensibilidade e automaticamente manipula para as pessoas fazerem aquilo que eles querem. Então, é uma característica muito forte e que, se a gente observar, por exemplo, um casal que o homem é controlador e a mulher sofre do abandono. A mulher, ela é dependente, né? Então, o homem depende de uma pessoa mais fraca para controlar. E o homem e a mulher, ela, por ser mais dependente, ela se sente manipulada de certa forma, inconscientemente,
e deixa esse controle tomar conta. Quando o casal são dois controladores, aí é briga de poder. Provavelmente é uma relação que acaba não dando certo, porque um quer brigar com o outro pelo poder. Então é bem Dessa complicado. forma, né? Olha só, Exatamente. falar nisso, a Regiane está falando aqui, Jesus, essas características tem uma pessoa aqui em casa. Que louco, faz sentido. Me fala o nome desse livro. Preciso comprar para estudar. É isso aí mesmo, Regiane, você tocou no assunto. A gente precisa realmente estudar sobre essas questões, não só para a gente identificar o outro, mas para a gente se identificar também e aprender a lidar, né? Isso é muito legal, porque eu vou mostrar o livro já já, mas isso é muito legal porque isso explica muita coisa, sabe? Aquele chefe que você Sim, tinha, autoritário, ditador, aquela pessoa com quem você namorou, sei lá, um tempo atrás, com quem você é casado, o seu filho, a sua filha. Isso facilita, esse tipo de conhecimento facilita o convívio com essas pessoas, né? Você com consegue certeza. compreender melhor o outro, ter compaixão. Poxa, ele está agindo assim porque ele tem essa ferida. Então, o que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar essa pessoa a se encontrar? Claro, com, com muito cuidado para que nesse processo você também não ponha uma máscara, né? Então, assim, o ego é Sim, uma com coisa muito certeza. louca. A Samara tá falando assim, como é o homem com essa ferida? A gente já falou, Samara, mas a gente vai trazer as É, características. A gente está trazendo, na verdade. A tá gente falou aqui, ó. trazendo, é. Ó, deixa eu mostrar logo o livro aqui. Chama As Cinco Feridas Emocionais. Tá espelhado, né? Mas é da Lise Bourbeau. Depois eu posso deixar Isso. anotadinho, tá, Regiane? A Renata falou que eu vou só passar rapidamente as características. Julga-se responsável e forte. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, tá, Samara? É uma Sim. pessoa que procura ser especial e importante. Falha em cumprir seus compromissos ou promessas. Então, uma Ele, pessoa na que. verdade, ele não gosta de prometer, né? De se responsabilizar por exemplo, você vai nessa festa? Ele não gosta de se comprometer, porque se ele na hora resolver não ir, ele não vai sentir que ele traiu o amigo, né? Então é Sim. muito engraçado isso. É muito Então, louco. mente com facilidade, é manipulador, a gente acabou de falar sobre isso. Tem humor Sedutor instável, e tem humor estável. Convicto, intolerante. convicto de ter razão. Então, é uma pessoa que sempre tem razão. Engraçado, porque eu ouvi uma coisa muito engraçada, tem umas semanas para trás aí, que eu vi o seguinte: nossa, você não acha esquisito que você sempre tem razão, não? Sim, aí eu fiquei chocada com essa pergunta, porque eu fui pensar sobre. Eu falei, realmente, eu sempre tenho razão. Caramba, não é possível que uma pessoa sempre tenha razão. Alguma coisa tem de errado nisso. E aí foi nesse processo que eu fui me auto-observar. Encontrei aqui nessa ferida características que eu reconheço em mim também. Então, por que É, é importante a gente até trazer isso aqui ao vivo e se expor dessa maneira? sim. Não é de forma negativa, não, gente. É para a gente entender que nós todos somos seres humanos, estamos no processo de autoconhecimento, no processo evolutivo. E como eu busco ser uma pessoa melhor, eu quero entender mais sobre as máscaras que eu utilizo, para que eu consiga ser realmente essa pessoa melhor, para que eu consiga lidar com essa ferida, É me sim. tratar, me curar, para não ficar ferindo outras pessoas por aí, não é? Eu vejo assim, é super importante a gente se identificar nessas feridas, porque às vezes a gente não faz bem para o outro e a gente automaticamente também não está fazendo bem para a gente mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa controladora, é intolerante, não aguenta, por exemplo, uma pessoa que é mais tranquila, mais Mas leve. serena, que faz as coisas mais lerda. Então ele fica intolerante, ele quer pegar aquilo para ele fazer logo e acaba a pessoa não fazendo aquilo que de repente ela queria fazer. Então é importante a gente identificar aonde nós estamos dentro da ferida, até para a gente se perceber e levar para a cura, porque todo mundo tem o direito de tudo, né? Então, eu não preciso ser tão rápido como o outro, eu não preciso ser tão impaciente como o outro, mas a gente precisa respeitar
o outro e ter compaixão, né? Difícil E a gente saber. respeitar uma pessoa no trânsito que está ali embarreirando o trânsito. Então, se você é essa pessoa que não tem paciência com alguém que está andando a 40 quilômetros na sua frente, você já quer buzinar, já quer gritar, fica atento nesse É. comportamento. Sabe, uma outra característica que me chamou muita atenção, Silvana, é não querer mostrar vulnerabilidade. Gente, nós temos nossas dores, a gente tem momento triste, a gente tem momento de introspecção. E o controlador, ele nunca quer mostrar essa vulnerabilidade perante os outros, né? Porque ele tem medo de trair e tem medo de ser traído. E se ele mostra essa vulnerabilidade, ele pode se sentir ameaçado. Então, Porque o que que acontece? As pessoas que sofrem de traição, elas têm medo de admitir certas coisas, né? De repente, é você que está assistindo aí, descobriu aqui que você tem essa ferida da traição. Como você já é uma pessoa controladora, imagina você trocar essa ideia com seu marido, sua esposa, né? A primeira coisa que passa pela cabeça é: eu vou falar isso para ele, então eu vou dar a chance dele jogar na minha cara a primeira oportunidade que tiver de que, olha, você está sendo controladora, né? Então, é, assim, é importante a gente observar essas coisas e descobrir que a vulnerabilidade é algo positivo. Por quê? Porque você se coloca à prova, né? Você dá a cara a tapa para você começar o seu processo de transformação. Então, se você ficar é, só ali escondido para você, você não vai se pôr à prova. não. Evidentemente vai acontecer alguma situação e você vai pôr a máscara e você nem vai perceber. Então, assim, é legal dividir isso com o outro, principalmente com as pessoas que estão ao seu redor, com o cônjuge, com o amigo, namorado, etc., com os filhos, né? Tem muita gente que acha que não vai demonstrar certas fraquezas, certas vulnerabilidades com os filhos, porque vai perder a autoridade de pai e Sim. mãe. Então, assim, antes de sermos aqui controladores, somos seres humanos e a gente não pode esquecer disso, É, né? verdade. Sil, eu acabei de lembrar de uma coisa. Eu acho que é super importante você também, dentro dessas características, se você identifica seu pai ou sua mãe como controladores. Porque às vezes você não se sente controlador, mas percebeu algumas características. Conversa com seu genitor, né, do sexo oposto, ou conversa com as pessoas mais próximas e pergunta, porque pode ser revelador, né? Como que você me vê? Você me vê assim? Você me vê assado? Porque é muito importante a gente. E não é uma questão de vulnerabilidade, mas é uma questão de realmente você se identificar com a ferida e saber se realmente o outro pensa dessa forma. Porque quando o outro pensa, e você sabe que o outro pensa, você vai começar a refletir se realmente você tem aquilo, né? Respeitar essas coisas que você tem, né? Para poder transmutar, né? Melhorar. Como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso não ser tão controlador? Porque a pessoa controladora, eu acho que sofre bastante, sabe, Sil? Não sei Todos se. eles, inclusive, o Rê, isso que você falou, esse exercício é muito legal, sabe? Eu sugiro até pegar mais de uma pessoa, pegar 3 pessoas, uma no convívio Sim, familiar, outra no trabalho, outra no círculo de amigos, e perguntar o que que você acha sobre isso? Eu sou assim? O que que você pensa sobre mim, sobre a minha personalidade? Quais são os pontos sim, positivos? Quais são os pontos negativos que você acha, ou melhor, pontos a melhorar que você acha que eu tenho? É legal, porque o que acontece? Você vai ficar surpreso, né? Porque sim. a gente, naturalmente, quando a gente veste uma máscara, a gente parece que fica cego e surdo para as coisas. Então a gente cria um Verdade. personagem mesmo e a gente acredita nele. Engraçado isso. A gente Exatamente. acredita nele. Mas o outro, como sempre é nosso espelho, e ele tá ali convivendo, sabe o quanto que é difícil engolir ali o controle daquela pessoa. Essa É, pessoa pode te dar dicas maiores, se você também pode. estiver disposto, aberto, aí trabalhando a sua vulnerabilidade, né, o seu processo de autoconhecimento, você vai receber o feedback verdadeiro. Porque a cura só vai ter se você tiver vontade e decisão de querer curar. E esse pode ser um dos primeiros passos, que é perguntar para as pessoas mais próximas,
para saber se realmente você tem essas características que a gente trouxe aqui para vocês, tá? Perfeito. Ó, na alimentação, só para a gente finalizar aqui, Hum, tem 2 itens ainda que são as doenças. Eu vou pedir para você falar das doenças, eu vou falar da tá. alimentação rapidinho, tá? Então, assim, são pessoas que têm um bom apetite, come depressa, come quente, come com bastante pimenta, com bastante tempero, né? São pessoas que conseguem se controlar normalmente quando está ocupado, fazendo alguma atividade, controla o apetite, mas também quando solta desenfreadamente, então É. come além da conta, E na né? alimentação, uma coisa que me chamou a atenção, a pessoa controladora, ela coloca sal na comida sem antes de provar. Né? E às vezes você fala, já tá salgado. Não, mas deixa eu botar. Então, essa questão de não ter tempo e controla a fome, ou eu tenho tempo, então eu como demais, eu engulo a comida, eu acabo, porque eu tenho que. Tudo é primeiro, né? Então a pessoa acaba primeiro de comer, ela acaba de fazer as coisas primeiro. Então, fiquem atentos. Se você é o tipo da pessoa que sempre está botando sal antes de provar a comida, ou a forma como você come de mais ou come de menos, isso é uma das características também de um controlador, né? Perfeito, Rei. Agora vamos falar um pouquinho sobre as doenças possíveis que uma pessoa que precisa de Vamos, traição pode desenvolver aí com o tempo. vamos. Olha, problemas nas articulações, principalmente joelho, por quê? Porque o controlador, ele é tenso, então aquilo trava, né? Travo o ombro, porque eu tô tenso, eu quero controlar, então eu travo tudo. Paralisia, pode ter paralisia, impotência, pode ter ejaculação precoce no homem, perda de controle corporal, né? Pode ter hemorragias, pode ter diarreia, impotência sexual, ao mesmo tempo pode ter, né, a ejaculação precoce, pode desenvolver herpes bucal. Por que herpes bucal? Porque ela quer controlar, acusa o outro, né, de traição, acusa o outro inconscientemente ou conscientemente, então ela sugere, lembrando, gente, toda doença ela vem de um estado emocional ou mental, né? Mais emocional. A gente adquire as doenças porque a gente tem algo emocional que não está bem processado. Então a gente acaba, olha só, o controlador quer controlar, acusa o outro de traição e vem a herpes. Também pode ter problemas digestivos no fígado, no estômago, doenças de natureza inflamatória, como todas as ites, né? Por quê? Excesso de expectativas, impaciência, Evandro, raiva, você está ouvindo isso? frustração. Ele Tem tá falando isso alguém aqui. aí? Eu me identifico 100%. É difícil, mas, gente, as doenças não mentem também, viu? Então, se tem uma doença, vamos procurar algo na metafísica da saúde, na medicina germânica, porque tudo é fundo emocional. Sim, com certeza. Rei, que live incrível. Eu espero que todo mundo que está assistindo foi divertida. Eu gostei, Oh, apesar de a gente ter trazido esse tema, que é um tema tão pesado, tão sim. denso, né? Falar do controle não é fácil, ser uma Não, pessoa controladora também não é, conviver com um é pior ainda. Então, assim, é é. denso, mas que bom que a gente trouxe esse tema de uma forma é, suave, né? Suave, Como eu falei, leve, né? estou com a cara toda ardida. Então, assim, foi suave, foi engraçado, mas assim, é muito importante, gente, isso é um alerta pra gente, né? Sim. Isso tudo que a gente está trazendo hoje aqui é um alerta para você que passa por todas essas coisas. Busque autoconhecimento, busque
tratamento terapêutico aí, com o profissional que você melhor se identificar, com a técnica que for melhor para você. Mas busque se autoconhecer e se curar de Sim, suas feridas. Quanto mais pessoas curadas no mundo, mais evoluído ele vai ser. Já com pensou? Se certeza. eu não sou uma pessoa mais controladora, eu consigo conviver melhor com mais pessoas, eu consigo distribuir mais amor, eu consigo canalizar a minha essência, né? Realizar o que a minha É, essência gostaria de manifestar na Terra. Então, vamos colocar essa visão para frente, tá? vamos. Acho E que é vamos super. melhorar. E lembrando, né, Sil, por mais que a gente vai ter uma outra live, né, falando sobre a cura, eu acho que a vontade e a decisão para se querer curar é os primeiros passos, né, rumo à compaixão, à paciência, à tolerância, e com você mesmo, né, que sofre, né, do controle. É importante que não é o perdão para o pai ou para a mãe, mas é o perdão primeiro, essencialmente, para dentro da gente, para a gente se perdoar por estar sentindo, né, todos esses controles, essas emoções que acaba nos agredindo fisicamente através das doenças e psicologicamente, né? Porque você pode adquirir várias outras doenças, ansiedade, enfim, tem várias doenças aí de Ansiedade, crise comum de pânico, muita coisa que exatamente, de comum acordo. Então, assim, lembrando, é importante reconhecê-las, é importante aceitá-las, olhar, observar realmente todas essas formas como você trata o outro, como a si mesmo, e resignar, admitir, submeter sem revolta, né? E falar, peraí, eu não preciso estar no controle de sempre. Então, por exemplo, no trabalho, você que é a pessoa controladora, quer controlar todo mundo, você não precisa. Um controlador que é chefe, e ele normalmente é chefe, ele tem capacidade para assumir chefias, ele pode aprender também com subordinados e deixar os subordinados evoluírem a maneira deles. Então, esse controle, a gente precisa ressignificar isso para que pare de doer no nosso corpo, né? Essa ferida. e É super importante. principalmente nas situações que nos acomete, né? A gente não só sofre no Sim. corpo, a gente sofre com Não. o dia a dia. A gente está sempre se perguntando Sim. por que eu estou passando por isso de novo? Por que está assim minha vida? Por que está assado? Então, isso é um sofrimento, tá? É. Então, reconhecer e resolver essa questão já Sim. desbloqueia todas as áreas da vida, inclusive. E um recado que eu deixo aí para o controlador, Sil. Trabalhe paciência e tolerância. Eu acho que são duas coisas primordiais para um controlador, que não gosta de gente lerda, né, que não tem muita tolerância, né, que quer sempre estar na frente, sempre em primeiro lugar. Então, paciência e tolerância, eu acho que é super importante. Tá bom? Arrasou, Rê. Gente, Muito ó, legal. beijo para todo mundo. Para quem chegou agora, Beijo. vai ficar gravada a nossa live, já vou deixar aí, tá? Sim, E eu espero vocês na próxima terça-feira, viu, Renata? A gente vai falar sobre a ferida da da injustiça. Essa injustiça. também, essa vai arder. Todas ardem, né? Todas ardem. Mas estaremos aí na próxima terça, se Deus quiser, trazendo um pouquinho mais de autoconhecimento para todos vocês. Tá Com bom? certeza. Ah, vamos fazer um print que das outras a gente não fez? Gente, Ah, é vamos fazer um verdade. print aí da nossa imagem e postem aí, por favor, nos stories de vocês, para divulgar o nosso Verdade. trabalho, para divulgar a Renata, que vem com todo o amor, trazendo esse conhecimento dela lindo pra gente. Vamos fazer aí? Ó, printaram. Show! Até, Legal. Rê! Beijo, obrigada, gratidão mais uma vez por Beijo! esse convite maravilhoso. Arrasou! Beijo. Valeu! Tchau, Tchau. tchau! Boa noite.